Parte 5. O Herdeiro e a Sombra. 3 anos se passaram desde a anexação de Great Morak. 3 anos de paz, prosperidade e crescimento silencioso. O Império de Buvei agora se estendia por territórios que nenhum deus imperador antes dele ousara sonhar. Das montanhas geladas do norte, onde os pelos dos iaques congelavam sob a respiração, até as praias de areia negra de Great Morak, onde o mar beijava a terra com ondas quentes e preguiçosas. Lengo, a ilha dos mil deuses, enviava seus tributos pontualmente. As rotas comerciais pulsavam como artérias de um corpo gigantesco, levando seda, jade, especiarias e histórias para todos os cantos do mundo conhecido. O Banco Central acumulava riquezas que faziam os tesouros dos antigos imperadores parecerem mesadas de crianças. O exército do dragão celestial, agora com 40.000 homens treinados e equipados como nenhum outro exército no mundo, guarnecia fronteiras que ninguém ousava desafiar. E os dragões cresciam cada vez mais, suas escamas brilhando como metais preciosos sob o sol de Iti. Buvei, aos 31 anos, era um homem no auge de seu poder. Seu rosto, outrora jovem e ansioso, agora carregava as marcas sutis da experiência. Linhas finas ao redor dos olhos, um vinco permanente entre as sobrancelhas, a mandíbula mais definida pelo tempo e pela disciplina. Quando montava Aerion sobre Vanduin, as pessoas abaixo erguiam os olhos não apenas com medo, mas com orgulho. Ele era deles. O Deus Imperador Dragão. O Unificador. O Construtor. Mas o poder, Buvei descobrira, era como um dragão empoleirado no topo de uma montanha. A vista era magnífica, mas o vento soprava frio e solitário. A gravidez foi numa manhã de outono que a notícia chegou como um pássaro mensageiro atravessando os corredores do palácio. A imperatriz Liling estava grávida. Buvei recebeu a informação em seu gabinete particular, cercado por mapas e relatórios que nunca terminavam. O ministro que trouxe a novidade esperava uma reação efusiva, talvez lágrimas de alegria, certamente ordens para celebrar. Mas o imperador apenas ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos em nenhum lugar. "Está certo disso?" perguntou finalmente. "Os médicos confirmaram, Vossa Grandeza. A imperatriz está no 2º mês." Buvei assinou, dispensando o ministro com um gesto. Quando ficou sozinho, permitiu-se um sorriso. Pequeno, contido, mas genuíno. Liling e ele haviam compartilhado a cama por mais de uma década, mas o abismo entre eles nunca diminuíra. Ela cumpria seus deveres com perfeição fria, administrava a corte com eficiência implacável, jamais dera motivo para escândalo ou desconfiança. Mas também jamais dera amor. Buvei aceitava isso como aceitava o clima ou as estações. Era assim, e não adiantava lutar contra. Um filho, porém, mudava as coisas. Um herdeiro legítimo, nascido da união entre as casas azul e laranja, carregando em suas veias o sangue dos imperadores de It e dos Targaryen. O menino que finalmente selaria a paz que a guerra civil não conseguira completar. Buvei foi visitar Liling em seus aposentos naquela mesma tarde. Encontrou-a reclinada sobre almofadas de seda, cercada por criadas que se retiraram assim que o imperador entrou. Liling estava diferente. Seu rosto, sempre tão controlado, parecia mais suave. Suas mãos repousavam sobre o ventre ainda liso, num gesto protetor que Buvei nunca vira antes. "Os médicos dizem que será um menino", disse ela, sem preâmbulos. Buvei sentou-se numa cadeira próxima, mantendo a distância que sempre os separara. "Está feliz?" Liling olhou para ele com uma expressão que não conseguiu decifrar. "Feliz? Não sei o que essa palavra significa, imperador. Mas estou aliviada. Meu corpo finalmente fez o que deveria fazer. Não é apenas isso. É nosso filho. O herdeiro do império. Eu sei o que é, Buvei. Passei minha vida inteira sabendo que sou. Primeiro filha de um usurpador, depois esposa de um conquistador, agora mãe de um herdeiro. Sempre um papel. Nunca uma pessoa." O silêncio se estendeu entre eles, denso como névoa. Buvei quis dizer algo, mas as palavras não vieram. Nunca vinham com Liling. "Você dará à luz em segurança", disse finalmente, levantando-se. "Tudo o que precisar será providenciado."
Os melhores médicos, as melhores parteiras, as melhores amas. Eu sei. Você é um imperador eficiente. Ele parou na porta, olhando para trás. Liling ainda estava reclinada sobre as almofadas, mas seus olhos, pela primeira vez, Bovey viu algo nos olhos dela que não era frieza nem cálculo. Era medo. Bovey. Sim? Se este filho nascer, se ele for saudável, você vai? Ela hesitou. Bovey esperou. Você vai amá-lo? A pergunta pairou no ar como uma folha ao vento. Bovey não respondeu imediatamente. Pensou em seu próprio pai, Bulgai, morto antes que pudesse ensinar qualquer coisa ao filho. Pensou em Daenerys, que o amara com uma intensidade que às vezes o sufocava. Pensou nos dragões, que amavam à sua maneira, feroz, possessiva, incondicional. Sim, disse finalmente. Vou amá-lo. E vou ensiná-lo a ser imperador. Para que um dia ele seja melhor do que eu. Liling não respondeu. Mas quando Bovey saiu, teve a estranha sensação de que algo havia mudado entre eles. Algo pequeno, frágil, talvez insignificante. Mas algo. Os meses de espera à gravidez de Liling transformou o palácio. Não que houvesse celebrações extravagantes, a imperatriz nunca fora dada demonstrações públicas, e Bovey respeitava sua discrição. Mas nos corredores, nos jardins, nas cozinhas e nas enfermarias, havia uma tensão nova. Uma expectativa. O império inteiro, de certa forma, prendeu a respiração. Daenerys, a imperatriz-mãe, visitava Liling com frequência agora. As duas mulheres, tão diferentes em origem e temperamento, encontravam na gravidez um território neutro. Daenerys falava de seus próprios partos, o difícil nascimento de Bovey, as dores, os medos, a alegria, e Liling ouvia com uma atenção que jamais dedicara à sogra antes. Você teve medo? Perguntou Liling certa tarde, enquanto Daenerys lhe mostrava antigas canções de ninar valerianas. Todos os dias, respondeu Daenerys. Medo de morrer, medo de perder o filho, medo de que ele nascesse fraco ou doente. Mas o maior medo era de não ser capaz de amá-lo o suficiente. Liling tocou o ventre, agora visivelmente arredondado. E você amou? Daenerys sorriu, um sorriso que carregava décadas de memórias. Mais do que dragões. Mais do que tronos. Mais do que minha própria vida. E você amará também. É impossível não amar. Liling não respondeu. Mas Daenerys viu algo nos olhos da nora que a fez segurar sua mão. Sei que seu pai, sei que as coisas entre você e Bovey são complicadas. Mas esta criança não tem culpa disso. Esta criança é inocente. E vai precisar de amor. De você. Dele. De todos nós. Liling apertou a mão da sogra, apenas por um instante. Depois soltou, voltando ao seu habitual controle. Eu sei. O trabalho de parto começou numa noite de tempestade. Bovey estava nos aposentos dos dragões quando um mensageiro chegou, encharcado e ofegante. Aerion ergueu a cabeça, sentindo a agitação do imperador antes mesmo que as palavras fossem ditas. A imperatriz, vossa grandeza. O bebê está chegando. Bovey correu. Encontrou os corredores do palácio tomados por criados correndo em todas as direções, médicos carregando instrumentos, parteiras murmurando preces antigas. Daenerys já estava lá, sua expressão calma contradizendo a tensão em seus ombros. Está demorando, disse ela baixinho, quando Bovey se aproximou. Mas os médicos dizem que é normal. O bebê está bem posicionado. Apenas, relutante em sair. Bovey quis entrar. Quis ver Liling, segurar sua mão, dizer algo, qualquer coisa, que pudesse ajudar. Mas Daenerys o deteve. Não. Agora não. Ela precisa de mulheres ao redor, não de um imperador ansioso. Espere. Reze, se souber como. Pense nos dragões. Faça qualquer coisa, mas não entre. Bovey obedeceu. Ficou do lado de fora, ouvindo os sons abafados do parto. Gemidos de dor, palavras de encorajamento, o chiado de respirações ofegantes. Cada minuto era uma eternidade. Cada grito de Liling era uma faca em seu peito. E então, finalmente, um som diferente. Um choro.
Frágil, agudo, furioso. O choro de um recém-nascido. A porta se abriu. Uma parteira surgiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. É um menino, vossa grandeza. Saudável. Perfeito. A imperatriz está bem. Buvei entrou. O quarto cheirava a sangue e a vida. Liling estava reclinada sobre travesseiros encharcados de suor, o rosto pálido mas os olhos brilhantes. Em seus braços, um pequeno embrulho de panos movia-se levemente. Buvei aproximou-se lentamente, como quem se aproxima de algo sagrado. Olhou para o rosto minúsculo do filho, os olhos fechados, a pele ainda avermelhada, os dedos tão pequenos que pareciam impossíveis. E na cabeça, uma penugem fina e escura. Buan, sussurrou Liling, a voz rouca de exaustão. Você disse que queria um nome que significasse coragem e An como possibilidade. Buan. A coragem do impossível. Buvei ajoelhou-se ao lado da cama, algo que não fazia desde criança. Tocou o rostinho do filho com a ponta do dedo, sentindo o calor da pele nova. Buan, repetiu. Meu filho. Meu herdeiro. Liling observou a cena com olhos cansados. Viu algo no rosto do imperador que nunca vira antes. Vulnerabilidade. Amor puro, sem cálculos, sem estratégias. Pegue, disse ela, estendendo o bebê. Buvei recebeu o filho nos braços com a mesma cautela com que segurava ovos de dragão. O menino era leve, tão leve que parecia flutuar. Mas seus pulmões eram poderosos. Ele chorou assim que mudou de braços, um som indignado que fez Buvei sorrir. Ele tem seus pulmões, disse Daenerys, entrando silenciosamente. E seu nariz? E a boca de Liling? É perfeito. Buvei olhou para a mãe, para a esposa, para o filho. Naquele momento, por um breve instante, sentiu que tudo valera a pena. As guerras, as conquistas, as noites sem dormir, os anos de solidão no topo da montanha. Tudo. Os primeiros meses Buan crescia como uma flor de lótus em águas calmas. Os primeiros meses foram uma revelação para Buvei. Ele, que comandara exércitos e conquistara nações, descobriu-se completamente desarmado diante de um bebê. As noites eram pontuadas por choros que nenhuma estratégia militar podia silenciar. Os dias eram preenchidos por trocas de panos, amamentações, soneiras imprevisíveis. Liling, para surpresa de todos, revelou-se uma mãe dedicada. A frieza que caracterizara seu relacionamento com Buvei desaparecia quando ela segurava o filho. Sua voz, sempre tão controlada, suavizava-se em cantigas de ninar que ninguém sabia que ela conhecia. Seus olhos, outrora guardiões de segredos, derretiam-se em puro amor quando Buan sorria pela primeira vez. Ele sorriu para mim, disse ela certa manhã, quando Buvei entrou nos aposentos. Olha, Buvei. Ele sabe quem eu sou. Buvei aproximou-se, observando o filho que agora reconhecia rostos e respondia a estímulos. Buan olhou para o pai com olhos curiosos, ainda sem compreender, mas sem medo. Ele vai aprender, disse Buvei. Vai aprender quem somos. Quem ele é. E quem ele é, imperador? Buvei pensou por um momento. Ele é o futuro. O que fizermos dele? Daenerys passava cada vez mais tempo com o neto. Ensinava-lhe canções valerianas, mostrava-lhe os dragões de longe, contava histórias de Westeros, um lugar que Buan provavelmente nunca veria, mas que corria em seu sangue. Seu tio-avô Rhaegar era um homem triste, dizia ela, embalando o neto. Tocava harpa e lia profecias. Achava que o mundo girava ao redor de palavras antigas. Não quero que você seja assim. Quero que você seja feliz. Buvei, ouvindo essas conversas, perguntava-se se a felicidade era algo que um imperador podia terça-feira. Ele mesmo não sabia o que era ser feliz. Sabia o que era orgulho, realização, poder. Mas felicidade? Essa palavra parecia pertencer a outro mundo. A sombra no horizonte enquanto Buan crescia e o império prosperava, Buvei não esquecia as palavras dos sacerdotes de Leng. As sombras além do crepúsculo. Os movimentos estranhos em Sotorios. As ruínas que não deveriam existir. Relatos chegavam com frequência cada vez maior. Navios que desapareciam em rotas conhecidas.
Aldeias costeiras em Great Morak que amanheciam vazias, com marcas de garras nas paredes. Mercadores que falavam de criaturas voando em noites sem lua, criaturas que não eram dragões. Bovei compartilhava essas preocupações com poucos. O general Ling Shun, agora velho demais para comandar exércitos mas ainda lúcido, ouvia em silêncio. Vossa Grandeza teme outra guerra? Perguntou o velho guerreiro. Temo o que não conheço, Ling Shun. Temo o que não pode ser queimado. Tudo pode ser queimado, Vossa Grandeza. É só questão de temperatura. Bovei sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Numa noite, enquanto Buan dormia em seus braços, Bovei levou o filho até o pátio dos dragões. Aerion aproximou-se, suas narinas farejando o ar ao redor do bebê. Buan acordou, olhou para o enorme olho dourado do dragão, e sorriu. Ele não tem medo, sussurrou Bovei. Aerion inclinou a cabeça, como se também estudasse aquele minúsculo ser humano. Depois, lentamente, lambeu a cabeça do bebê com uma língua áspera como lixa. Buan riu. Bovei sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de orgulho e medo. Seu filho não tinha medo de dragões. Seu filho ria para feras que poderiam incinerar cidades. O que isso significava? O que Buan se tornaria? Buan, murmurou ele, para o filho, para os dragões, para a noite. Você veio ao mundo num momento de paz. Mas o mundo não fica em paz para sempre. Um dia, você terá que proteger tudo isso. Espero estar lá para ensinar você. Espero que os dragões estejam lá para proteger você. Lá fora, além das muralhas do palácio, além das fronteiras do império, algo observava. Algo que sentira o nascimento de Buan como sente um predador o cheiro de uma presa nova. Algo que esperava. Mas naquela noite, Bovei não sabia disso. Naquela noite, ele era apenas um pai segurando o filho, ouvindo os dragões ronronarem como gatos gigantes, sentindo pela primeira vez em muitos anos que a vida valia a pena. O império prosperava. O herdeiro havia nascido. O futuro parecia brilhante como o sol nascente sobre Yin. Mas as sombras, como sempre, esperavam pacientemente. Fim da parte 5.